Essa Audi Q7 vocês já tinham visto aí no canal. A gente fez um vídeo de um review sobre ela, estava esperando chegar as peças e agora estamos fazendo manutenção. Eu não lembro se eu comentei no vídeo que eu fiz no canal ou não, mas eu lembro que no Instagram eu comentei sobre isso aqui, ó. Que tinha sido uma das piores carbonizações que a gente já pegou esse ano, inclusive. A gente já pegou, na verdade, uma das piores. A gente já pegou piores, já pegou inclusive com essa peça quebrada. A gente vai falar sobre o acúmulo de carbonização, sobre válvula EGR, vamos falar sobre a influência do biodiesel em tudo isso aqui, por que isso está aumentando demais e por que você que é mecânico diesel, você que é mecânico de Volkswagen Audi, você que é mecânico que está querendo mexer em caminhonete e você que é dono de caminhonete, tem que assistir esse vídeo até o final. Buenas, sejam muito bem-vindos ao Vento, a sua oficina mecânica especializada em Volkswagen e Audis. É isso aí, meus queridos. A gente atende aqui tanto a linha Volkswagen, quanto a linha Audi, quanto a linha Porsche, porque são todos do mesmo grupo, né? E nós estamos aqui no última semana do ano, terminando revisões grandes, entregando carro para os clientes. Eu espero que você tenha um excelente Natal e um próspero ano novo aí. Espero que você curta um descanso. Eu, pelo menos, vou curtir. Eu e a minha equipe vamos ficar 2 semanas de folga, tá? O evento estará fechada entre os dias 20 até o dia 6 de janeiro, beleza? A turma trabalhou bastante o ano inteiro, graças a Deus. Tá todo mundo levando bônus para casa, 14º salário. Ó, falar pra você, não é à toa que todo mundo quer trabalhar comigo, não. Modéstia à parte. Eu sou um chefe legal pra caramba, porque eu valorizo quem tá comigo, né? Tanto na parte de não só um tapinha nas costas, um caixinha de bombom, né? Vamos valorizar a turma aí, porque o pessoal trabalhou mesmo o ano inteiro. E ano que vem nós vem pra recorde de novo, se Deus quiser. Olha só, pessoal, estamos com essa Audi Q7 aqui. A gente já fez um vídeo aí no canal. Se você tem interesse em comprar uma Audi Q7, assiste esse vídeo aqui, ó. A gente já atendeu vários carros desse aqui, esse carro é sensacional, eu falei isso no outro vídeo, é um carro que eu já considerei, inclusive, essa unidade aqui, inclusive, eu fui avaliar para comprar para minha família. Eu não comprei porque esse carro não tem os 7 lugares, apesar dos 7 lugares ser algo, um dos opcionais, digamos assim, né, muito comuns na Audi Q7. O pessoal, inclusive, ficou surpreso que existia a Audi Q7 sem os 2 lugares na traseira. Mas hoje o vídeo que a gente quer trazer para vocês é sobre carbonização gerada pelo biodiesel, tá? Na verdade, quem gera ela mesmo, pessoal, é a EGR, tá? Só que, quando a gente tem o biodiesel presente, isso vai ser ainda maior. Esse é o ponto, tá? Vai ser ainda maior. Eu tô procurando aqui as EGRs, mas eu acho que o Thelmo levou lá para dentro para limpar. Mas, de qualquer maneira, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Vem cá. O que acontece? O que é uma válvula EGR? Vamos olhar para a palavra primeiro, ó. Escreve aí, diretor. Exhaust Gas Recirculation, e aí, valve, né? Válvula, EGRV, né? Então, é uma válvula para recircular, é uma válvula para colocar o ar já queimado de volta dentro do motor. Luciano, que loucura! Que loucura, por que eu vou colocar ar de volta dentro do motor já queimado? Tem vários motivos, mas todos eles estão relacionados à redução de emissão de poluentes. E é engraçado porque isso aí sabe aquela imagem do Homem-Aranha, um apontando pro outro assim? Ou coloca de outra volta, né? Em Pulp Fiction. O que acontece, pessoal? Eu vou pegar um gás que já está queimado. Olha, a ideia é boa, tá? Tudo que eu quero evitar é NOx em motor a diesel. O que é o NOx? NOx são óxidos de nitrogênio. E o óxido de nitrogênio ele é gerado na queima do diesel quando a gente tem uma combustão incompleta, tá? E essa combustão incompleta ela pode se dar por vários motivos, ou por excesso de combustível diesel, tá? Então a gente tem uma relação estequiométrica, uma relação ideal entre o volume de ar que está entrando no motor e a quantidade de diesel que eu estou injetando através da injeção Common Rail. Por isso que a injeção Common Rail é tão revolucionária, porque ela injeta, assim como a injeção direta nos motores de combustão interna ciclo Otto, né, ou ciclo Atkinson, ou ciclo Miller, enfim. No diesel ele injeta diretamente na câmara de combustão em altas pressões no momento ideal para que eu possa injetar apenas a quantidade correta de diesel. O que não significa que acontece isso 100% do tempo, isso acontece 95%, 97%, 98% do tempo, porque o motor ele trabalha sempre se autocorrigindo. Então o motor ele tem um sensor de fluxo de ar, um MAF, que vai calcular essa quantidade de ar, perfeito? Ele tem um MAP para calcular a pressão através dessa correlação, porque a turbina aumenta a pressão desse fluxo de ar, né, desse volume de ar que está entrando, essa massa de ar que está entrando. Como ela aumenta a pressão, ela sabe que essa pressão está sendo empurrada para dentro do motor. E aí, com esses cálculos, ela calcula a quantidade de diesel e aí a sonda lambda aqui, ó, no catalisador, vai ler essa queima e vai falar assim, olha, a mistura está excessiva, tira um pouco. Olha, a mistura está muito pobre, coloca um pouco. Então ela vai fazendo a correção o tempo inteiro, porque a gente chama de malha aberta, tá, pessoal? Então por que a malha está aberta? Porque a sonda informa um sinal e ela vai procurar nas tabelas de ajuste de quantidade de combustível para aquela quantidade de ar, para ela ficar se autocorrigindo. E com isso ele consegue fazer uma correção a curto e longo prazo. Curto é agora e longo prazo ela vai verificando todas essas modificações. Então ela coloca assim, olha, se eu estou tendo que colocar 1% todo dia, 1% todo dia, 1% a mais todo dia, então agora esse 1% ele não é mais
o diferencial, ele é o ajuste de longo prazo, o bico já está com 1% a mais. E, inclusive, as caminhonetes Common Rail, elas conseguem fazer isso com ajuste de bico a bico, e aí os bicos eles vão ajustando o débito deles, e não é à toa que aqui ó, no bico injetor a gente tem uma codificação, tá? Na face deles, vou tentar mostrar para os senhores aqui, ó, pega aqui ó, diretor. Na face deles a gente tem um código, e esse código é aqui, ó. Esse código ele informa um ajuste que a própria Bosch fez a calibração deles, enfim. Tudo isso a gente está falando do micronésimo, o pentelésimo do acerto da quantidade de combustível. Onde é que entra a EGR nessa história toda? Quando eu tenho baixíssimas cargas ou marcha lenta, o motor não está necessitando de uma quantidade de diesel maior. Ele precisa apenas ficar funcionando, ele precisa apenas manter aquela velocidade de cruzeiro que está em funcionamento no motor. Então, ao invés dele colocar ar fresco e uma quantidade de diesel para essa relação estequiométrica que seria maior, e inclusive com o motor parado, a temperatura da câmara de combustão é maior porque ele está pegando o ar mais quente, certo? Mesmo passando pelo intercooler. Tudo isso vai gerando uma situação mais propícia à formação de NOx. Como é que a fábrica faz para reduzir então essa possibilidade de formação de NOx? Ela vai pegar um gás inerte, um gás que já foi queimado, lá no escapamento aqui, ó. Esse duto aqui, ó, sai da turbina. Então, após o gás passar pela turbina, ele passa por esse duto e ele vem parar aqui ó, em dois resfriadores. O pessoal chama os dois radiadores da EGR e de EGR, aquilo ali são os resfriadores da EGR. Por quê? Se ele pega gás já queimado e coloca dentro do cilindro, esse gás não tem oxigênio, então não forma NOx. Olha só, óxido nitroso, eu preciso de oxigênio para formar NOx. Então um gás já queimado tem pouco oxigênio ou nenhum, porque eu já queimei ele previamente. Eu estou ocupando um espaço dentro da câmara de combustão para eu colocar menos diesel com ar fresco e só manter o motor funcionando em baixas cargas ou marcha lenta. Certo? Só que eu não posso colocar esse gás de queima que está a 700 graus na turbina, a 700 graus dentro do motor, porque senão eu estou colocando um gás muito quente e pontos quentes geram pré-detonação e pré-detonação vai gerar combustão incompleta que vai gerar NOx. Então eu passo com esse gás por dois resfriadores. São dois radiadores que estão usando o próprio líquido de arrefecimento do motor, que vai estar ali em torno de uns 90 graus, perfeito? Baixando a temperatura desse gás admitido, né, de 700, esse gás vai baixar para 90 graus, talvez, perfeito? E aí ele vai se misturar com o gás que está vindo, sendo empurrado pela turbina e passou pelo intercooler, e aí a temperatura média de admissão cai para uns 60 graus Celsius, tá bom? E aí eu refrigero esse gás, eu tenho válvula que controla se esse gás vai passar ou não para admissão, e a hora que eu coloco esse gás de volta dentro do motor, eu economizo o combustível e evito um pouco de NOx. Essa temperatura, de novo, ela tem que ser baixa, né? Aí vem, a gente vai discutir sobre o pessoal que tira a EGR ou não, se a temperatura da admissão fica alta, mas a gente já chega lá. Quando eu estou fazendo isso, eu estou inclusive controlando a temperatura da admissão para ela ser mais estável. Só que qual que é o grande problema? Esse sistema, ele foi projetado e os engenheiros não contavam com a presença de alguns ácidos graxos, em específico os tais de FAME, que são ésteres metílicos de ácidos graxos. Luciano, que palavrão. Eu não sou químico e honestamente para vocês, química tecnológica não foi meu forte na faculdade. Eu era muito bom em termodinâmica e motor de combustão interna. Mas eu devia ter estudado mais. Inclusive queria ter tempo para estudar mais, né? Mas esses ácidos graxos, eles são muito úmidos, perfeito? E exatamente por serem úmidos, o gás de queima desses ácidos graxos, ele forma uma borra pegajosa, que a gente vai chamar de carbonização de maneira geral, porque é uma carbonização, mas é uma borra pegajosa que acumula. E esses ácidos graxos, ele vem do biodiesel. É isso mesmo. O diesel S10 ou S500 de origem mineral, os 85% do diesel que atualmente a gente coloca no tanque do nosso carro, que vem do petróleo, ele não tem esses ácidos graxos, ele forma uma carbonização seca, uma carbonização inclusive dura, uma carbonização que inclusive o acúmulo dela é muito fácil de ser removido. A gente já não vê ela no mercado há muitos anos, obviamente, porque nós estamos aí desde 2014, talvez até seja anterior. 2014 era 7% de biodiesel que a gente tinha aqui, que era idêntico ao que tem na Europa, que é idêntico ao que tem nos Estados Unidos. É um B7, existem alguns países que têm mais ou menos, obviamente cada um legisla, mas essa é a média. A Europa trabalha com B7, com 7% de biodiesel. Tem disponível mais biodiesel, tem disponível maiores percentuais, você escolhe, né, em alguns países, mas de forma geral, 7% é o que temos lá, 15% é o que temos aqui. E aí, em 2026 teremos 16, 27 teremos 17, 28 teremos 28, 29 teremos 19 e 2030 nós teremos 20% de biodiesel. E quanto mais biodiesel eu tenho, mais a gente chega nesse caso aqui. O acúmulo da carbonização
nos dutos de admissão, tá? Então, para quem não conhece, vamos explicar primeiro. Isso aqui é o coletor de admissão da Maroc. Nós temos 12 válvulas de admissão e por isso nós temos 12 dutos de admissão. Lá na Imersão Vague, nosso curso que ensina mecânicos o reparo de Volkswagens e Audis, a gente já explicou esse coletor aqui e eu não tenho preguiça de explicar para os senhores. Entendam o seguinte, esse coletor ele é dividido em duas metades. Duas metades, tá? Eu tenho duas entradas de ar nesse coletor. Uma entrada inferior e uma entrada superior. Então, essa metade inferior, ó, vai vir por aqui, vai dividir em dois, e ela é a metade inferior do coletor. Então, ela está ligada nesse duto, neste duto e neste duto. Ela não está ligada nesses três dutos acima, e você vai perceber que aqui o acúmulo de carvão é menor, e aqui o acúmulo de carvão é maior. Você vai perceber também que aqui ó, o acúmulo de carvão é muito maior na parte inferior, e aqui na de cima o acúmulo de carvão é menor, apesar de que nesse carro está muito feio. Então, como é que funciona o coletor de admissão variável? Não é o coletor que varia, ele varia o volume de ar e a passagem de ar, porque em baixas cargas e em marcha lenta ele usa apenas a metade inferior, usando apenas 3 válvulas de admissão no carro. Então ele tem menos área de passagem, por ter menos área, ele passa menos ar, ele acelera mais esse ar, inclusive, porque com menos área, o mesmo volume de ar, ele vai ter que ser mais rápido, certo? Só que eu não estou em alta carga, então eu não tenho necessidade de um grande volume de coletor que frearia, traria essa velocidade de admissão, sendo ainda mais baixa, perfeito? Eu tenho um flap aqui, ó, que é o que varia o volume do coletor. Sim, ele também está lotado da carbonização que vocês viram, né? Inclusive isso é um problema para esse flap. Esse flap, ele vem instalado aqui, ó, pessoal. Perfeito? Vamos posicionar ele aqui, ó. Ele vem instalado aqui. Então, vocês já perceberam que aqui eu tenho uma borboleta. E como é que essa borboleta funciona? A parte de baixo está sempre passando 100% do tempo em baixas cargas. E quando eu tenho uma aceleração um pouco mais vigorosa, mesmo em baixa rotação, sei lá, 2.500 RPM, acelerei bastante, a turbina variável variou para máxima pressão, máximo volume de ar, essa TBI vai abrir e ficar nessa posição que vocês estão vendo para permitir a passagem de ar. Eu nem preciso mostrar para os senhores que essa passagem está completamente interrompida. Completamente não, completamente é uma palavra muito forte. A gente já pegou essa passagem de ar completamente interrompida em outros casos, mas nesse caso ela está aí pelo menos uns 40% menor, talvez até mais, se a gente olhar em área, né, de passagem, certo? Essa borboleta em marcha lenta vai fechar. Em baixas cargas ela vai fechar, o ar não passa por aqui e por isso o motor só recebe ar fresco em 3 das válvulas. 6 no caso, né? E não nas 12, porque eu tenho 12 válvulas de emissão. Cada duto de admissão fica em cima de uma das válvulas. Eu já fui assim, vou fazer o quê? Variando assim o volume de ar. Só que, pessoal, se eu tenho esse acúmulo de carvão, vocês concordam comigo que não está passando todo o ar contabilizado? Perfeito? Esse acúmulo é gerado por esses ácidos graxos que estão presentes no 15% de biodiesel, e quanto mais biodiesel, mais isso aqui está ficando pior. E aí quando eu tenho uma passagem de ar prejudicada, vocês concordam comigo que aqui, todo aquele cálculo que a injeção está fazendo para o volume de ar que ela está esperando entrar no motor, ele está sendo prejudicado? E se eu estou prejudicando o volume de ar, a condição que vai gerar uma combustão incompleta no diesel, que vai gerar mais NOx, ela está cada vez mais próxima de acontecer? Ou seja, aquilo que era para gerar menos NOx, no longo prazo ele gera mais NOx. E para você que é dono do carro, para você que é mecânico, isso aqui é serviço infinito, porque enquanto o governo estiver colocando biodiesel no diesel, isso aqui vai estar acontecendo, cada vez mais. Você olha, porque aí é um motor 3.0 V6 TDI de uma Amarok ou de uma Q7. Não. Qualquer motor vai acontecer isso aqui, porque todos os motores estão rodando com 15% de biodiesel, certo? O pessoal vai descer para BC, pessoal. Eu já sei quem é. O pior é que é o Figueiredo. É o meu mecânico. Fica sabendo dele, mostrando o som pra galera. Então vocês concordam comigo que essa passagem vai estar cada vez pior? E enquanto tiver biodiesel, isso aqui vai estar acontecendo, então você que é mecânico vai estar desmontando coletores de admissão de qualquer veículo a diesel que estiver usando o nosso diesel brasileiro a cada 40, 50, 60 mil quilômetros no máximo para estar fazendo essa limpeza. Esse coletor aqui, esse carro está com 99 mil quilômetros, mas ele já tinha sinais de desmontagem. Já tinha parafusinho trocado, sabe? Então a gente já sabe que ele já tinha sido desmontado alguma vez na vida. Então isso aqui é 50 mil quilômetros assim, ó, tá? Isso aqui é uma desgraça para tirar. Faz ideia o trabalho que dá para limpar isso aqui, tá? Tocou nisso aqui, eu fico sujo a semana inteira. Todo mundo. A oficina fica sujo, o chão fica sujo, é tudo sujo. Porcaria. Mas tem que estar fazendo. Cada 50, 60 mil quilômetros, no máximo, você vai estar abrindo. E pior, Luciano, e se eu não limpar? Se você não limpar, cada vez vai estar mais fechado. Vai estar mais fechado, você vai estar perdendo rendimento, o carro está perdendo potência, o carro está consumindo combustível, o carro está poluindo, né, obviamente. E o pior, essa peça aqui, ó, tá comum a gente pegar essa peça quebrada, tá? Por quê? Olha a situação que está isso aqui, pessoal.
Quem estava vedando... Isso aqui é um corpo de borboleta, uma TBI de alumínio, tá aqui embaixo, ó. Mas se você vê aí, ó, ela tem a marca de quem estava escavando o acúmulo do carvão. Pega aí, diretor. Olha lá, ó. O que vocês estão vendo ali não é o corpo de alumínio. O que vocês estão vendo ali é o carvão. É a carbonização. Pega aquela chave de fenda ali pra mim, diretor. Olha aqui, galera. Não, vem aqui, diretor. Vocês estão vendo ali, ó. Você tá mostrando essa área que ficou até usinada pra eles aqui, ó. Olha aí. Estão percebendo? Esse flap estava gerando erro de posição. Tá? Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Pô, Figueiredo. Final de ano, né? Vou dar esse mole pra você. Ó, esse ano ele vai incomodar a turma na praia, viu? O menino pegou o bônus e gastou tudo de som. Vou gravar um vídeo do saveirinho dele pra vocês verem. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Vocês estão entendendo? Isso aqui é presentinho dos ambientalistas para nós, porque eles não entendem nada de motor. Eu não tenho as matemáticas. Eu não tenho as matemáticas. Não, você vai ter que ir lá gravar a saveira. Vai ter que ir lá gravar a saveira. Falei, já foi assim. Eu tive minha fase. Meu Fusca com 2 bichos pra dentro. Um vidro traseiro saía do carro. O que você tá gravando? Para com isso, viu? Como eu falei pra vocês, voltando, eu não tenho a matemática, mas a fábrica ela precisa garantir que esse carro não vai poluir quando é 0 km. O governante, ele coloca um limite lá, mas ele não fala que o carro tem que não poluir a vida inteira. Ele coloca o limite lá e a engenharia que se vire. A engenharia se vira e faz esse carro não poluir quando ele é 0 km. Aí quando ele tá aqui, ó, no mundo real, tá? Ele tá assim, ó, todo carbonizado, recirculando gás, fechando a passagem de ar, com mistura de ar combustível errada, gerando prejuízo de troca de peças, gerando custo para o dono do carro de limpeza, a gente gastando químicos e mais químicos para poder limpar isso aqui, perfeito? A EGR entupindo, gerando mais custo, o DPF entupindo, gerando mais custo. Será que os custos de fabricação de todas essas peças, será que os custos de limpeza, de manutenção no longo prazo, será que esses carros que estão nessa condição andando, todos entupidos, será que eles não estão poluindo mais do que se o carro não tivesse nada disso? Eu deixo essa pergunta aí para os senhores. Você precisa cuidar do seu carro a diesel e você é de Curitiba, você pode contar com a Alvento. Se você não é de Curitiba, você entra no site www.encontrohumano.com.br e acha um dos meus alunos que já tem a certificação VAG, que já sabe lidar com veículos a diesel. Perfeito?